muito difícil pensar numa introdução, numa intro para colocar nesse podcast, então apenas olá para você que está nos ouvindo. Espero que esteja tudo bem com você nesse novo dia. E hoje estamos aqui um pouquinho para falar sobre o discurso da religiosidade, o que é religiosidade nos nossos dias atuais. E hoje estamos eu, Glenda, por aqui, juntamente com a Debs, para falar um pouquinho sobre isso. Exatamente, Glenda. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E para começarmos esse tema um pouquinho polêmico, eu irei explicar o que seria a religiosidade. Bom, a religiosidade é a prática de criar normas e regras das quais Deus nunca ordenou, nunca trouxe até nós, ou seja, o religioso, ele vive praticamente de fontes da cabeça dele. Ele vive do fruto do achismo, das coisas que ele inventa, das coisas que ele pensa que é certo. Ou seja, ele não vive verdadeiramente o que a palavra prega. Qual a fonte? A fonte é o eu acho, sabe? A fonte é a voz da minha cabeça. Realmente não tem como defender um negócio desses. E é um ponto extremamente importante, mas tem um texto básico na Bíblia que provavelmente todo mundo que tá ouvindo já deve ter lido, pelo menos alguma vez, ou ouviu alguém falando, que é Mateus 7,3, que fala que por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Então a religiosidade, ela faz com que as pessoas apontem erros nas outras que nem elas mesmas corrigem dentro de si. Então se tornam rituais, se tornam apenas ações vazias em si mesmas, porque não tem o propósito de glorificar a Deus, não tem o propósito de edificar o corpo. Pelo contrário, a religiosidade normalmente ela ataca, e ao atacar ela divide o corpo, ela machuca as pessoas. Então não, realmente não dá pra ir seguindo as vozes da sua própria cabecinha, porque é algo extremamente ruim da gente viver no nosso cotidiano. A gente até chegou a falar num dos últimos podcasts sobre o fato de que a função do corpo é buscar motivar e agregar, buscar unir, sabe? Motivar o próximo na prática do amor e das boas obras. E quando nós estamos apenas seguindo ritos ou se preocupando mais com, não sei necessariamente o que aquela pessoa tá vestindo, ou coisas tolas mesmo, motivações secundárias que não sejam o foco principal, nós estamos apenas afastando as pessoas do amor de Cristo e não aproximando. Claro, nós devemos seguir tudo que está na Bíblia, mas exatamente o que está na Bíblia, não o que está segundo a nossa vontade, ou o que está segundo os nossos pensamentos, ou aquilo que a gente acha legal. Isso mesmo, Glenda. E essa questão, né, do cisco no olho do irmão, também entramos em alguns exemplos da religiosidade no mundo atual, que seria, né, a mais óbvia, que é a prática de julgar. Normalmente o religioso ele não tem aquela, vou falar, né, noção, aquele senso de chegar com uma palavra de amor. Às vezes, se preciso exortar o irmão, ele chega logo com um julgamento, entendeu? Quer ficar julgando as atitudes da pessoa, quer ficar, né, tomando o lugar de Deus e ser juiz, decidir se ela vai pro inferno, decidir se ela vai pro céu, baseado em como a pessoa age, em como a pessoa se comporta. E isso acaba afastando e impedindo muitas pessoas de conhecerem o verdadeiro amor de Deus, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, a questão de ficar julgando em vez de chegar com uma palavra de amor, de esperança, de transformação para a vida do próximo. O religioso, ele chega muito assim, tacando pedras, sabe? Então, é algo muito forte. E deve ter um negócio aí que tu falou que é fundamental. Você falou sobre como nós falamos o que nós precisamos falar. Então, sim, nós precisamos defender as verdades bíblicas. Se nós vemos algo de errado, se nós vemos um irmão na fé, por exemplo, fazendo algo que não está na Bíblia, que não é coerente com aquilo que nós acreditamos, com a nossa fé, nós precisamos falar, mas com o objetivo de ajudar aquela pessoa para que ela não esteja mais caindo no mesmo pecado, para que ela não esteja fazendo uma coisa errada ou uma coisa ruim, tanto para si mesma quanto para a comunidade, para os irmãos, para a igreja em si. Então, é importante a gente falar, mas o ponto é que você vai estar ajudando aquela pessoa, você não vai estar julgando com o objetivo de menosprezá-la, com o objetivo de falar, nossa, mas você viu o que fulano fez, nossa, mas fulano fez tal coisa. Então não é isso, sabe? Isso é religiosidade. Agora o ponto é que nós não devemos ir para essa linha de pensamento, até porque fofoca é pecado, até porque ficar criticando sem o objetivo de ajudar aquela pessoa, de agregar valor, é pecado também, sabe? E nós ainda temos um outro ponto, que a omissão também é pecado. Então se você vê alguém fazendo uma coisa ruim, se você vê um irmão na fé necessitando
precisando de ajuda e você não ajuda, você também está pecando. Porque como diz em Tiago 4,17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, se você sabe que você deveria ajudar, se você sabe que você deveria falar, se você sabe o que você deveria fazer e você não faz, você também está pecando. E nisso a gente consegue entender que a omissão sim é pecado, sabe? Então, nós precisamos ter esse equilíbrio. Na verdade, ter um coração bom, ter um coração puro, ter um coração santo que busque juntar o corpo e não afastar, sabe? Então, para isso, a gente precisa realmente, primeiro, analisar a nós mesmos, ver se nós estamos colocando em prática as escrituras, assim como fala lá em Tiago 1,22, que nós enganamos a nós mesmos se nós não colocamos aquilo que nós lemos em prática. Então, nós precisamos ver se a palavra realmente tem sido real em nossas vidas e, após isso, nós podemos ajudar a outra pessoa. Tem uma frase, inclusive, que eu li esses dias muito boa, de um dos livros que eu tava lendo, se eu não me engano, do Luca Martini. Depois eu vou confirmar as fontes pra não ser voz da minha cabeça. Mas ele falava sobre o fato de que nós não podemos levar uma pessoa num caminho no qual a gente não trilhou. Então, isso é uma coisa muito real, sabe? Tem o fato de que, se eu nunca orei, como eu vou ensinar alguém a orar? Se nós queremos que alguém conheça o Espírito Santo, como nós vamos ensinar essa pessoa a chegar? Qual o caminho para ir para conhecer o Espírito Santo se nós não o conhecemos, sabe? Como eu quero que alguém conheça a Deus se nem eu mesmo conheço? Então, nós precisamos trilhar esse caminho para então poder ajudar outras pessoas a trilharem também, sabe? É uma coisa, assim, fundamental e muito importante. Glenda, você estava falando daquela questão, né, de saber que o irmão está em pecado e não ir ajudá-lo, não ir exortá-lo. Não sei porque eu pensei muito nisso, que dos mesmos criadores de cúmplices de um resgate, existem também os cúmplices do pecado. Só isso mesmo. E essa questão, né, de como viver, né, como saber o que eu vou falar, como saber como eu devo viver, a gente já entra nessa questão, né, nesse tópico de como não viver uma vida religiosa. E o principal, igual você falou, Glenda, é conhecendo a Deus, conhecendo a palavra, porque a Bíblia nos ensina tudo, nos ensina até como orar. Então, se você está começando a sua caminhada cristã, você ainda não sabe como orar, meu irmão, tá na Bíblia até como se ora. Jesus deixa lá bem óbvio, assim, ó, ora desse jeito. Então, muitos dizem que é óbvio, mas o óbvio às vezes nem é sempre falado, nem sempre é levado a sério. Que é ler a Bíblia, é conhecer a Deus, é ter intimidade com Deus, porque como a Glenda falou, como nós vamos levar a palavra, como nós vamos levar o Espírito de Deus, como nós vamos ajudar o nosso irmão que está em pecado, se a gente não sabe de nada, entendeu? Se a gente é totalmente alheio, ou se a gente só está vivendo uma vida religiosa. Então, é o principal que nós queremos deixar aqui, conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. E tem uma frase do livro Você é o Ponto Fraco de Deus, que é do Dois Dedos de Teologia, que ele fala sobre o fato de que o nosso contato com o evangelho deve ser tal que nos capacite a reconhecer sua falsa versão. Ou seja, nós devemos conhecer tão bem o evangelho, tão bem a palavra de Deus, ao ponto de reconhecermos quando existe uma ausência do evangelho naquele lugar, ao ponto de reconhecermos quando uma pessoa não está indo conforme aquilo que está na palavra, sabe? E, cara, isso é uma coisa tão real, porque, infelizmente, nós estamos cercados de fake news no nosso mundo atual, muitas vezes até heresias, e nós precisamos estar preparados para isso, sabe? Preparados para enxergarmos isso e lutarmos contra. E isso entra exatamente nesse ponto da religiosidade, exatamente porque tem muitas pessoas que acreditam que o cristianismo é uma religião baseada nos que elas sentem. Então, tipo assim, hoje eu não senti Deus, então Deus tá irritado comigo. Ou hoje eu não senti um ventinho passar no culto, ou alguma coisa do tipo. Sendo que, cara, o cristianismo não é baseado no nosso sentimento. O cristianismo não é baseado no que você sente. É baseado em um fato, que é o fato de que Cristo entregou a vida por nós, sabe? E por meio disso nós podemos viver o cristianismo e viver a palavra. Então, não é porque você não sente que Deus parou de ser real. Não é porque você não sente que Deus tá irritado ou que aconteceu qualquer outra coisa, porque não, cara, o evangelho não mudou apenas porque você está sentindo ou não. O evangelho continua sendo baseado na palavra de Deus. Então, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Porque Deus não fala comigo. Porque Deus tá irritado comigo e não me escuta mais as minhas orações. Cara, lê a Bíblia. A Bíblia é literalmente todas as palavras explícitas de Deus. É literalmente a palavra de Deus. É palavra de Deus ali, sabe? É cada ponta, cada vírgula, todas as palavras, toda a escritura é inspirada por Deus para agregar, para edificar a sua igreja, sabe? Então leia a Bíblia. Se você já tem literalmente um manual, Deus deixou um manual pra gente, que basta a gente ler, sabe? E inclusive tem um Provérbios
um versículo de Provérbios que fala sobre isso, que o preguiçoso é aquele que pega a comida da mão, mas não tem coragem de levar até a boca. E é exatamente isso que a gente faz, sabe? E isso é uma coisa tão complicada, porque a gente tem literalmente a Bíblia na boca, sabe? A gente tem um alimento que a nossa alma precisa, mas a gente se recusa a se alimentar. E ainda reclamamos. Deus é muito paciente. Você estava falando aí dessa questão de buscar a Deus, né? Estamos falando aqui. Spoilerzinho, gente, do podcast que tá vindo aí. Eu estava conversando com Érica no na nossa última gravação. E ela falou dessa questão da presença de Deus, né? De Deus ser onipresente. E ela também falou isso, botou essa questão da pessoa, tô sentindo que eu tô longe de Deus. Realmente, se você tá sentindo, eu sei que está longe, porque Deus está ali conosco o tempo inteiro, falando o tempo inteiro, querendo mostrar as coisas pra gente, querendo ter intimidade. E quando a gente vem com essa de, eu acho que eu tô afastada de Deus, será que Deus desistiu de mim? Não, Deus nunca desiste. Deus, ele nunca muda, ele nunca falha. Então, você tá sentindo que você tá afastado? Minha amiga, meu amigo, você tá realmente afastado, Eita. entendeu? Volta pra Deus, busca ele, vai ler essa Bíblia, pra você não ficar falando besteira na internet. Eita, Debs, você foi direta agora. Ela tocou ali na ferida e passou o dedo ainda em volta. Falei, tô leve. Falei de leve. E, Debs, tem um outro ponto sobre essa questão da religiosidade que é extremamente importante e fundamental, que é o fato de que, sim, nós temos uma religião. Porém, é importante a gente entender que o principal motivo pra tudo, pra absolutamente tudo nas nossas vidas, é glorificar o nome de Deus. É Deus, sabe? Então, eu tenho uma religião, mas o porquê eu faço as coisas que eu faço? Porque a minha religião manda ou porque é conforme a vontade de Deus? A mesma coisa serve até pra uma pessoa que não é cristã. Essa pessoa que não é cristã, ela vai lá e faz boas ações. Mas por que ela faz boas ações? Porque o senso comum diz que é bom ela fazer boas ações e por isso que ela faz? Ou porque ela gosta de sentir que ela é uma pessoa boa? Então, um cristão que tem boas ações e não tem o objetivo de glorificar o nome de Deus, ele tem ações vazias, sabe? Ele tem ações vagas em si só. Em si mesmas, no caso, né? Exatamente porque o nosso objetivo pra tudo deve ser glorificar o nome de Deus. Então por que que eu vou, por exemplo, ajudar o meu próximo, igual o exemplo que a gente tinha dado antes? Por que eu vou dar o exemplo de ajudar o meu irmão que cometeu alguma coisa errada, está fazendo alguma coisa errada dentro da igreja? Por que eu vou ajudar ele? Exatamente porque eu vou glorificar o nome de Deus auxiliando ele. Eu vou propagar o evangelho ao fazer isso, sabe? E não porque eu sou uma pessoa legalista, ou não porque eu sou uma pessoa religiosa e decorei cada palavra da Bíblia e eu quero mostrar que eu sei ou qualquer coisa do tipo, sabe? Então, o porquê nós fazemos algo é importante. O porquê nós estamos realizando determinado tipo de ação é importante. E esse exatamente porquê vai mostrar se nós estamos sendo pessoas religiosas ou não. Se nós só estamos seguindo ritos, seguindo ações já automáticas, ou se nós realmente estamos tendo uma vida de comunhão com o Pai e com o nosso irmão, sabe? Então, isso vai mostrar a diferença de uma atitude realmente sincera, de uma atitude realmente santa e de uma atitude religiosa, sabe? Então, boas ações por si só são vagas. Boas ações por si só não têm objetivo nenhum, se não for pra glorificar o nome de Deus. E é aquele negócio, seja pra comer, seja pra beber, fazer tudo pra glorificar o nome de Deus, sabe? Então, esse tudo engloba muita coisa, porque tudo é muita coisa, né? Isso envolve sua vida acadêmica, você vai estudar. Por que você vai estudar pra ser um bom aluno? Não, você vai estudar pra glorificar o nome de Deus. No seu trabalho, por que você vai buscar fazer o seu melhor no seu trabalho? Porque você quer ganhar uma promoção? Também, mas principalmente porque você quer glorificar o nome de Deus. O din-din é importante também, né? Convenhamos. Mas principalmente porque você quer bendizer o nome de Deus. Então não adianta nada ter boas atitudes, não adianta nada você ter boas ações, boas falas, se não for com o objetivo de glorificar o nome do Pai. Porque o porquê e como nós colocamos a nossa religião em prática diz se nós temos tido atitudes religiosas, atitudes vagas. Inclusive, tem um livro do Iago Martins também, já é o segundo livro que eu falo dele aqui, né? Gosto pouco. Mas tem um livro chamado Você Não Precisa de um Chamado Missionário. E ele fala muito sobre essa questão de motivação. O porquê você está fazendo o que você faz, como você está fazendo o que você faz, diz e entrega se você tem vivido o cristianismo plenamente ou se você tem apenas enganado a si mesmo, sabe? É se envolvendo de boas ações que, na verdade, tem o objetivo de suprir o seu ego. Inclusive, ele fala uma coisa muito legal lá, que o objetivo da evangelização não é alcançar almas, é glorificar a Deus. Porque caso você não alcance almas, você já vai ter glorificado o nome de Deus, que é o essencial. E se
alcançar. Glória a Deus por isso também. Então, essa é a motivação secundária, sabe? A gente não pode colocar nenhuma motivação secundária. Seja ajudar pessoas, seja realizar qualquer tipo de boa ação acima do motivo principal, que é bem dizer ao nome do Pai. E, cara, a primeira vez que eu li isso, minha cabeça explodiu. Nossa, explodiu de uma maneira que eu fiquei assim, meu Deus, isso faz tanto sentido. Então, é algo muito importante da gente entender mesmo. E você estava falando dessa questão de levar a palavra, né? E eu lembrei um ponto muito importante, principalmente aqueles que já são cristãos e falam: ah, mas eu quero que Deus me use, eu quero levar a palavra, mas também não faz nada, sabe? Fica parado, fica, igual você falou, fica esperando um arrepio, fica, sei lá, esperando ver luz vindo do céu. Gente, e experiência com Deus a gente vai tendo conforme a vida, conforme a gente lê a palavra. Então, se você que é cristão e tem esse desejo de levar a palavra, de levar verdadeiramente o que a palavra prega, você tem que saber a palavra, você tem que buscar a intimidade com Deus. Não fica lá parado esperando cair do céu, porque nada cai do céu, entendeu? Nada cai do céu. Até mesmo quando Deus tem algo pra gente, ele fala: ó, faz a sua parte aí na terra, que seria o quê? Se dedicar ao seu sonho, orar, jejuar, ler a palavra, sei lá. Que ele faz a parte dele lá no céu. Então, é importante isso. Não adianta você ficar parado, esperando, sabe? Ficar, ai Deus, sei lá. Gosto das pessoas que vivem de sinais. Desculpa aí, mas eu não entendo. A pessoa fica assim, sei lá. Se hoje cair uma folhinha do meu lado direito é porque Deus tá mandando eu fazer isso, ou eu vou fazer isso. Não, para com isso, entendeu? Seja lendo a palavra constantemente, seja buscando Ele, que Ele, todo dia, se você busca Deus, de alguma forma Ele fala contigo. Gente, é incrível como Deus fala com a gente de qualquer maneira, é sério, de qualquer maneira, a gente só tem que estar atento, nossos ouvidos espirituais têm que estar abertos. E é isso que eu tinha pra falar. E só tem mais um ponto que eu gostaria de falar antes da gente poder encerrar. Em Jó fala exatamente sobre isso, que Deus fala de todas as maneiras, mas nós não lhe damos atenção, sabe? E, cara, isso é uma coisa extremamente importante, porque Deus está sempre falando conosco, ele não se afasta de nós. Nós nos afastamos dele e o culpamos pela nossa inconstância, colocando a nossa inconstância sobre ele, como se ele fosse inconstante, mas Deus não é. Assim como o Debs falou agora há pouco, Deus é imutável, sabe? Ele é eterno, cara. Então, nós não podemos colocar as nossas falhas em Deus e culpá-lo porque nós não estamos sentindo, sendo que o evangelho, novamente, não é sobre o que você sente, é baseado em um fato, baseado no sacrifício de Cristo na cruz. Então a gente precisa entender isso e, em geral, o que nós precisamos realmente lembrar é: não seja uma pessoa religiosa ao ponto de fazer as coisas por conta da religião. Eu vou fazer isso porque a religião manda. Eu vou fazer isso porque vai agradar os meus irmãos, ou vou fazer isso apenas porque o pastor mandou. Mas tenha como objetivo, acima de tudo, glorificar o nome de Deus. Claro, esses outros pontos são pontos importantes. Ajudar o próximo, agregar valor na sua comunidade, na sua igreja, obedecer à sua liderança é algo fundamental também. Mas, acima de tudo, tenha como motivação bendizer ao nome do Pai. E esse foi o nosso podcast. Ficamos por aqui hoje. Muito, muito, muito obrigada por nos ouvir. E esperamos você no próximo episódio. Eu acho tão chique falar isso que toda vez que eu falo eu fico assim, ai, esperamos no próximo episódio. Mas tchau, tchau, viu? E Tchau. Deus abençoe.